até para falar sobre uma situação bem importante, né? Muita gente não presta muita atenção e não se liga, não se atenta à questão do orçamento do município. E nós tivemos na semana passada uma audiência pública, e nessa audiência pública foi apresentado que o orçamento do ano que vem de Paranaguá deve ultrapassar a casa de R$1 bilhão. Mas o que é o orçamento? O orçamento é o que a cidade ela arrecada, né, com os impostos que a população paga. Por isso que é importante todo mundo manter aí a sua conta em dia com a prefeitura, IPTU e outros impostos também. Maurício, obrigado pela presença. Expectativa. Quero que você fale um pouco mais pro ouvinte da nossa difusora a respeito desse orçamento bom da cidade de Paranaguá para o próximo ano. Se todo mundo pagar tudo certinho, Paranaguá vai arrecadar um pouco mais de R$1 bilhão para investimentos na própria cidade. Bom dia, Maurício, prazer tê-lo conosco. Bom dia. Primeiramente queria agradecer a difusora pela oportunidade aí de abrir as portas, né, a Fazenda, para trazer essas informações aí de suma importância para a população. De fato, nós apresentamos aí na semana passada uma audiência pública que traz a conhecimento da população a nossa programação orçamentária para 2024, né? Dentro dessa programação nós temos tanto as receitas que são tributárias, aquelas sob responsabilidade do município, como também aquelas de repasse, né? São os repasses feitos aí pela União e pelo Estado. Nós estimamos aí um valor superior aí a R$1 bi, né? R$1 bilhão, sendo aí R$1 bi e 21 milhões sob responsabilidade do município, e a parte previdenciária aí que chega na casa dos 130 milhões, né? Nós fizemos um estudo bem enxuto, né? Por quê? Porque 2023 está sendo um ano atípico no que diz respeito aí aos repasses para município. A gente tem visto aí na mídia toda uma manifestação por parte dos prefeitos do país aí por conta do repasse do FPM, né? Então, assim, houve uma queda significativa, e isso afeta diretamente a todo o planejamento do município. Felizmente, nós temos aí como carro-chefe o ISSQN, né? Mas claro, por mais que nós tenhamos aí uma receita significativa vindo do município, do ISS, o FPM tem uma importância também absurda, né? Então, para o ano que vem nós estamos aí esperando mais de 140 milhões de FPM, né? Então, ao longo dos últimos exercícios nós tivemos aí o crescimento do FPM mensal era superior a 25%. Né? Então, nós fizemos uma programação para 2023 com base nesse crescimento. E, no entanto, nós não estamos atingindo isso. Muito pelo contrário, o último mês chegou a 10% negativo em relação à arrecadação do mesmo período do ano passado. Então, isso acaba afetando de forma significativa, né, todo o nosso planejamento. E, claro, daí a gente tem que fazer, como diz o popular, dar aquela rebolada para poder acertar e colocar a casa em ordem, né? Mas felizmente a gente tem uma equipe aí que fica bem afiada aí em relação a tudo, e vamos entrar aí com o pé direito aí em 2024, tentando efetivar aí essa arrecadação superior a R$1 bi. Por Parnanguara, Maurício, ficar ciente, qual que vai ser o aumento de 23 para 24? Tá, veja só, a programação para 2023 era na casa dos 860 milhões, era isso que a gente tinha previsto. Então ali são várias faixas de crescimento, tem receitas com crescimento superior a 10%, algumas a gente aplica só a parte da Selic, né? Então que bate a casa dos 4,7%, né? Daí tem a parte do IPTU, né? Nós temos aí uma previsão superior a 44 milhões, nós esperamos arrecadar o ano que vem com o IPTU. Né? Ontem ainda recebi um relatório lá da minha equipe da parte da arrecadação do IPTU, o Fabiel ali me passou aí, um abraço para o Fabiel, um valor de arrecadação de 24 milhões que nós tivemos aí até o último fechamento, só do IPTU do exercício, isso é bem importante, né? Então é isso. Os impostos é a maior fatia da arrecadação? A maior fatia é do ISSQN. Isso, ISSQN. Né? ISSQN, para 2024, a gente vai bater a casa dos 300 milhões aí de arrecadação. Entendi. É que uma cidade portuária, né? Sim. É uma característica que nós temos, esse calor dessa receita, né? A receita Parnanguara, ela é condizente com a questão portuária, porque nós temos várias empresas, né? Hoje Paranaguá virou
né, uma cidade portuária muito forte, são várias empresas instaladas, girando muito dinheiro aqui, o Porto batendo recordes. É condizente a questão do fator da arrecadação, da estimativa de arrecadação de Paranaguá com o porte da cidade hoje que ela se encontra? Sim. Veja só, essa característica de ser uma cidade portuária, né? Ela favorece bastante o município no que diz respeito à arrecadação, porque sempre que você vê uma empresa grande, né? Posso citar aqui, por exemplo, uma Cataline, né? Quando você vê a Catalina investindo, ampliando os seus pátios, colocando ali aqueles tonéis a mais, tudo aquilo ali implica numa maior movimentação da empresa e que, consequentemente, acaba afetando também o imposto que ela recolhe para o município. Né? Então, a gente costuma dizer que o município, eu falo isso com a minha equipe, a gente não gera riqueza. Sim. O município não gera riqueza, muito pelo contrário, ele vive da riqueza, ele vive do desenvolvimento, do empreendimento. Então, a gente tem que tentar facilitar a vida das empresas para que eles venham, se instalem no município, trabalhem, consigam ter, né, a sua margem de lucro e assim, claro, contribuir pagando os seus impostos. Claro que a gente tem aí algumas situações, né, que fogem da linha, que são empresas grandes e que exploram o município, né, de certa forma, e que acabam não cumprindo, né, com a sua carga tributária, e isso afeta muito, né, afeta muito a nossa programação, né. 7h35, estamos recebendo aqui o secretário da Fazenda, Maurício Coutinho, falando sobre o orçamento de Paranaguá, que para o próximo ano existe a estimativa de passar da casa de R$1 bilhão. E as prioridades de investimentos? Paranaguá tem essa estimativa, é claro que às vezes não bate, né, a arrecadação, como você bem disse, alguma empresa... É uma expectativa, né? É uma expectativa. Veja só, Elísio, essa questão das prioridades, existem prioridades que sempre vão ser prioridades, né? Então, a saúde, a segurança, a educação são pilares que a administração nunca pode deixar de lado. Né? Você veja que a gente sai de uma pandemia, entra numa epidemia e você fica ali, então quer dizer, não tem como você não levar esse tipo de investimento, que é a questão de UPA, a questão de médico. A gente passa aí por algumas situações que acabam afetando diretamente a qualidade de vida das pessoas, então não tem como tirar a saúde de ser a primeira prioridade, né? Nós temos, claro, questões de infraestrutura, como essa grande obra que vai sair em relação a Atílio Fontana, né? Que a gente espera entregar e vamos entregar com certeza antes do final dessa gestão, e que, claro, vai ser um indutor aí de recursos para a cidade fenomenal, que com base naquilo ali, acho que o crescimento da cidade ao longo dos anos vai ser bem significativo. E a maior obra, né? Sim, com certeza. São mais de 50 e quase 60 milhões aí que a gente vai investir ali, que vai mudar totalmente a cara da cidade, né? Vai vir um polo industrial, empresas vindo, a área já está valorizando, as pessoas já estão procurando, tudo isso acaba afetando aí a nossa arrecadação. Tudo interligado, né? Mais empresas, mais arrecadação, mais empregos. Sim, mais empregos, né? Tem tudo interligado. Essa questão desse porto, o Araque, que também, né, vai sair, tudo isso aí são coisas que a gente tem uma expectativa boa, né, em relação ao município. É desenvolvimento, é investimento na cidade. Pro ouvinte que está acompanhando agora no carro, vindo para o centro, ouvindo a difusora, para ele entender melhor, Maurício, a questão, Paranaguá está previsto para ter esse orçamento de R$1 bilhão. Essa questão da previsão do orçamento, isso é o limite que a prefeitura tem para gastar. Significa que a prefeitura pode trabalhar em cima desses números. Nós esperamos faturar R$1 bilhão, nós podemos gastar R$1 bilhão, perto disso. Todo o planejamento, ele parte de um princípio que você faz um estudo, né? Então, por exemplo, a equipe de orçamento, o que ele fez? Eles fazem um estudo do que aconteceu nos últimos exercícios e fazem uma projeção. É lógico que quando eles fazem essa projeção, eles puxam ali dados técnicos, eles olham um boletim Focus de economia, eles olham a projeção que o Banco Central faz em relação à taxa Selic, tudo isso para compor uma estimativa do que a gente pode arrecadar. Dentro disso aí, pode existir o excesso de arrecadação, que são coisas que não estão previstas, como também uma frustração de receita, que é o que a gente está sofrendo agora, né? Motivo pelo qual a gente fez uma projeção apertada, que a gente esperava bem mais até do que esse 1 bi para a arrecadação de 2024. Mas é claro que a gente tem que fazer ajuste. Por exemplo, há pouco eu estava vindo de carro, ouvindo também a difusora, e estava ouvindo a reportagem sobre a parte de veículos, né? Então, quando você vê ali, por exemplo, o incentivo do governo em relação à IPI,
para baixar a taxa, para que o carro zero saia e influencie no PIB, você tem o que automaticamente um repasse menor no FPM. Porque o IPI é uma das bases que compõem o FPM. Então, tudo isso. Então, você vê como ele é interligado. Né? Então, a partir do momento que você tem um aquecimento de um determinado mercado com um incentivo, né, de imposto, que ele tira aquele imposto, automaticamente aquele repasse do município acaba ficando menor. Sim, né? Daí, ainda somado a isso, você tem questões, por exemplo, nós tivemos o censo ano passado, né? E o município a gente fizemos até uma campanha para que a população, de certa forma, atendesse o pessoal do IBGE e tal. E o que aconteceu? Nós tivemos aí na contagem final do IBGE uma redução da população de mais de 10 mil habitantes. Né? É óbvio que isso não aconteceu, a gente sabe, a gente contesta esses números, né? Muito pelo contrário, a cidade está crescendo, né? Muito mais. Só que o que acontece, de repente a pessoa não recebe, ou de repente o recenseador passou, a casa estava fechada. Então isso aí tudo acaba afetando de forma negativa o nosso FPM, né? Porque ele tem ali uma métrica que é adotada pelo governo federal para fazer a distribuição de acordo também com a população. Então tudo isso afeta. Você vê que é um organismo, né? São várias pontas que se mexem para que a gente consiga chegar na realidade que a gente vive hoje. São 7h40, estamos com o Maurício Coutinho, secretário da Fazenda de Paranaguá, conosco no Jornal da Manhã. Você é secretário já há quantos anos, Maurício? Olha, eu estou desde o início da gestão, desde 2017. E tem dado na medida? Sim, a gente a gente sempre, claro, saúde financeira do município. Eu sempre tô ali com o prefeito, a gente sempre senta junto e a gente passa por algumas situações ali e aperta e ele fica, né, eu sou aquele que eu digo não pra ele, né? Eu falo dele não, mas a gente vai conseguir. Não fácil, hein, Maurício? A gente vai, não, mas ele é teimoso, mas ele consegue, ele tem uma estrela que brilha, que é impressionante. A gente às vezes está ali correndo para tentar solucionar um problema e não vai dar certo. Quando você vê, aparece o caminho, entende? Eu acho que assim, a vontade de fazer as coisas, a vontade de realizar, a vontade de entregar um trabalho bem feito, acho que é o primordial, né? Então acho que Deus acaba sempre ajudando a gente quando tem uma boa intenção, né? 7h41, secretário, queria falar um pouquinho sobre as despesas, né? Principalmente com relação à folha salarial. Como é que vocês estão enfrentando essa situação? Claro, é a preocupação de vocês, né? Como gestores em relação à folha de pagamento. Sim, a folha de pagamento a gente vem, foi um percalço aí, o percalço de 2023 certamente vai ser marcado pela questão da folha de pagamento. Nós tivemos aí uma situação relativa à contratação através da FASP, que inicialmente não era computado. Exatamente. A grande questão é a seguinte, a forma de contratação, existem algumas regras ali, né? Então, por exemplo, se toda a equipe que hoje atua junto à FASP, não fosse concursada, fosse terceirizada, isso não estaria computando, mas são coisas que não infelizmente só que são coisas assim que sempre quando você faz alguma coisa pela primeira vez, uma coisa nova e você não vê ninguém fazer, ou a informação que chega para você não chega da forma correta, você acaba se atropelando com algumas questões. Então, nós não tínhamos o cômputo de folha da FASP no nosso orçamento, nos nossos índices de lei de responsabilidade. Nós, até o exercício do ano passado, nós não tínhamos acesso também aos relatórios que o Tribunal de Contas emite consolidado, né? Porque nós tínhamos aí algumas empresas públicas que nós iniciamos aí o encerramento, a extinção nessa gestão, e que enquanto nós não tivéssemos feito essa extinção, a gente não tinha acesso ao relatório consolidado. Então o que acontece? A minha equipe, quando gerava os relatórios, não conseguia visualizar que a FASP estava sendo computada no índice de pessoal. Né? Foi só quando a gente conseguiu finalizar no exercício passado, agora no início do ano, quando a gente puxou, veio consolidado e falei, mas o que é isso? Né? Então, só que a forma como o tribunal também faz isso é uma forma equivocada e que a gente tem que ficar entrando com requerimento. Por quê? Porque hoje eu passo um valor mensal para a FASP que eles usam para folha, mas eles usam para os serviços que eles têm, eles usam para consumo, eles usam para medicamento, eles usam para pagar manutenção de equipamento, e todo esse valor que a gente está passando está contando como folha.
né? Então, não, mandou para a FASP a folha de pagamento. E sobe o limite. Sim, né? Daí então o que acontece? A cada quadrimestre eu tenho que, né? A Evelyn faz todo um relatório do que gastou com folha, e a gente vai lá, entra com requerimento junto ao tribunal, a equipe do jurídico faz ali uma petição, controladoria e tal, explica, e eles vão lá e dão aquela reduzida. Mas claro que ainda tem uma despesa de folha que não era computada. Daí soma-se a isso a redução de receita, né? Um FPM menor, o Fundeb, que também é um valor significativo, né? Que vem para a folha, também veio menor, né? Você se programa para fazer um pagamento num patamar e de repente você tem um decréscimo nessa receita, né? O Fundeb vai lá, manda você aplicar um piso de 14% e na hora de fazer o repasse te manda a menos, né? Tudo isso impacta de uma forma negativa que requer aí um certo tempo para que a gente consiga equilibrar as coisas. Teve a questão também de alguns que já estavam aposentados e que voltaram para a folha, né? Sim, né? Isso aí são aquelas mudanças de entendimento do Tribunal de Contas, né? Então, isso a gente pesa, né? tudo isso pesa. Você o último levantamento, acho que já cheguei a passar isso aqui uma vez, sim, né? Era um valor que sai da Paranaguá Previdência na época, exatamente, superior a R$300 mil e que chega no município na casa de 700, né? Porque a pessoa sai de um salário base que era menor, volta para ativa num salário atualizado, passa a ter aí encargos de patronais que até então não existia mais, né? E auxílio alimentação, saúde, tudo isso acaba pesando, né? Então vem sendo ajustado, né? Mas claro, isso acaba levando um certo tempo para a gente conseguir colocar nos eixos. Alguma colocação para o secretário Maurício Coutinho, Mário, que está conosco nesta manhã de terça-feira? Eu estou ouvindo atentamente o Maurício Coutinho, experiente, né? Que na escola da vida não há férias, a gente está sempre aprendendo. Então ele já aprendeu, como ele mesmo disse. E assim mesmo aparecem os problemas. Grandes arrecadações, grandes despesas. A cidade de Paranaguá, a cidade é atípica. A cidade é atípica. Só o serviço de limpeza não é brincadeira. Nós temos segurança, educação, saúde. Olha, a saúde, meu Deus do céu, atravessamos esses últimos anos, não foi brincadeira. Então tem muita despesa. A queixa não só de Paranaguá, mas de todos os municípios do litoral é com respeito ao repasse, principalmente do ICMS do governo federal e estadual, que caiu, né? Sim. E agora, se vire, como? Pois é, né? Tanto que você veja que houve aí um movimento por parte dos prefeitos, inclusive, o nosso prefeito também, foram a Brasília, foram lá gritar, se organizar e reclamar, porque olha, assim, não tem condições. E claro que essa pressão por parte do chefe do executivo foi de suma importância, e tanto que já tem aí programado uma antecipação, um repasse, né? Eu ainda não sei ao certo quanto que vem pra gente, mas já vem alguma coisa para suprir aí um pouco dessas perdas, né? Então a gente espera que isso aí também venha auxiliar aí o nosso caixa. Qual que é o principal desejo do secretário para 2024? Não ter essas surpresas desagradáveis? Seria bom, né? Pra gente conseguir fechar esses 8 anos aí com chave de ouro, né? Então é isso, é entregar mais um exercício de forma clara, tranquila, com tudo equilibrado, e para que a próxima gestão assuma e dê continuidade a todo esse trabalho de crescimento que foi feito ao longo de toda essa gestão, né? E falando dos próximos passos, tivemos audiência pública onde a prefeitura apresenta, discute... Isso, ali, veja só, no momento da elaboração, houve, claro, toda uma pesquisa por parte da população, nós disponibilizamos ali um questionário para a população, para que seja um orçamento participativo, né? Daí tudo isso é levado a conhecimento dos secretários, mas claro que os secretários com suas pastas eles já sabem, né, qual que é a sua demanda, o prefeito mesmo, ele está em todos os cantos da cidade, ele sabe o que está acontecendo, então a gente faz uma programação mais ou menos dentro do que é necessário, né? Então agora a peça montada seguiu para a Câmara e antes do final do ano isso aí vai ser votado, aprovado e, se Deus quiser, executado em sua plenitude em 2024. Tem uma data, né, para poder aprovar. Sim, exatamente. Quem está mandando um abraço para o secretário é a Janete lá do Sismup. Janete, Janete guerreira, Isabel Janete Passos. é Mandando amiga, um grande abraço aí pro Maurício. Guerreira aí
por parte desse... Nossa, a Janete é uma figura. 7h48, agradecemos então o secretário Maurício Coutinho, homem que comanda aí o dinheiro na cidade de Paranaguá, o orçamento. Ele que tem a chave do Secretaria da tem a chave do cofre. Ele que comanda o cofre lá do prefeito Marcelo Roque. Maurício, obrigado pela presença e uma boa semana. Eu que agradeço. Aí o Maurício Coutinho, sempre muito solícito com a nossa reportagem, participando ao vivo do Jornal da Manhã, nesta terça-feira, falando sobre o orçamento de Paranaguá para o próximo ano. Faltando 11